Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Estamos mais uma vez com o programa Papo Marcado e hoje contando com a presença da ex-vereadora e hoje coordenadora da Coordenadoria da Mulher e Igualdade Racial da cidade de Osasco. Sônia Rainho, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação muito grande tê-la aqui em nosso programa. Eu é que agradeço pelo prazer de vir bater um papo com um companheiro que a gente já lutou muito junto e de trazer para a sociedade alguns temas que estão aí carecendo de discussão. Exatamente esses são os temas que nós vamos abordar. Falar sobre o tema da mulher, que é justamente onde a senhora atua, e também dos negros. Como andam, falar primeiro dos negros, como anda a situação na cidade com relação aos negros, como a coordenadoria tem abordado, tem visto essa situação. A cidade de Osasco tem uma coordenadoria, muitas cidades não têm. Eu queria que a senhora iniciasse falando um pouco sobre isso. Quais os avanços que nós temos conseguido nos últimos 10 anos? Pois é, Marcos, deputado Marcos Martins. Eu estou na coordenadoria desde 2005. Ela foi criada bem antes, na outra gestão. Gestão do prefeito Emílio, do ex-prefeito Emílio. Gestão do prefeito Emílio. Sim. E estava desenvolvendo um trabalho muito bom. A gente chegou, estamos tentando dar conta do recado. Não é tarefa das mais fáceis, mas são temas que apaixonam a gente e que a gente aprende, porque com o trabalho a gente aprende para a vida também. E a coordenadoria, a gente atende a questão da mulher e da igualdade racial. Existe uma nova demanda aí, mas ainda não está discutida. E como é que eu vejo a questão da população negra nesse universo? Eu acho que nós avançamos bastante, porque não depende só de Osasco, depende todo de um contexto. Eu acho que o Brasil tendo melhorado, a situação do negro também avançou. A inclusão tendo melhorado no país de maneira geral, isso também inclui os afetos negros. Com certeza, a população negra, nós estávamos agora há pouco dizendo o seguinte, você imagina quantos jovens negros não fazem esse exame do Enem para poder ir para as faculdades? E quantos já não cursaram as faculdades a partir deste olhar? O ProUni, a Universidade Federal, e muitos outros programas que tem de inclusão do jovem no mercado de trabalho. Agora, existe discriminação ainda? Existe. Existe. Com certeza, em determinados lugares, quando o negro entra, ele já não é bem-vindo e ele precisa se impor bastante. Mas eu acho que essa população que antes era meio acanhada, que só chorava, resolveu estufar o peito e hoje está buscando seus espaços. O perfil dos negros na cidade de Osasco, você acha que houve uma evolução, uma melhora? Com certeza, seria Marcos. Falando de um modo geral, a região e o negro começou a se valorizar também. Saiu um pouco do lamento e foi junto para a luta e foi brigar por aquilo que eles entendem que é direito deles e está corretíssimo isso. Sônia Rainho, uma pergunta que diz respeito diretamente ao seu trabalho. Estamos no Novembro Negro, no mês de novembro, Novembro Negro, um mês de consciência negra. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito das ações, das atividades que estão programadas ou serão programadas para esse mês, para a conscientização da população com relação aos negros. Então, Marcos, olha, a gente já é a 6ª edição do Novembro Negro e foi um programa criado quando a coordenadoria se formou.
todo mês de novembro, a gente dedica vamos dizer, um olhar mais focado na questão do negro. O ano inteiro nós trabalhamos. Tanto que, com o advindo das conferências da igualdade racial, até nos obriga também a ter um olhar mais focado sobre isso. Mas nesse mês de novembro, a gente se dedica quase que exclusivamente para a questão racial. E uma das coisas que nós fazemos é que nós fazemos junto com a prefeitura. Nós envolvemos todas as secretarias na discussão de que ações a gente pode fazer para fazer esse resgate da população negra, que hoje é 52% do povo brasileiro. Pelo menos os Você que imagina, se declaram, as estatísticas, né? As estatísticas mostram que hoje o número de negros ou afrodescendentes é maior do que o número de brancos. Isso aí parte da premissa das pessoas que se declaram. Exatamente, negros. exatamente. E aí, Marcos, a gente procura, a gente não quer ficar só no lamento, a gente não quer ficar só na reclamação, a gente não quer só chorar. A gente quer também fazer ações que valorizem a população negra. E isso a gente faz junto com as secretarias da própria prefeitura e com a sociedade civil organizada, né? Nós temos aqui um folder, que é o folder desse mês nosso, que tem aqui, eu acho que umas 30 atividades. Em todos os lugares, as secretarias que se propõem a desenvolver uma ação, o nosso papel é estimular, ajudar, aí se faz esse folder, se distribui e a gente vai acompanhando. Então, agora, no dia 1º, foi a abertura, aliás, dia 30 nós fizemos a abertura do Novembro Negro, já tivemos atividades na Casa de Angola, né? É bom dizer que a nossa Casa de Angola, das 3 existentes no Brasil, é a única que está em funcionamento, né? Porque a da Bahia virou um outro espaço e a de São Vicente, há bastante tempo, está desativada. Só haviam 3, né? Então, a nossa Casa de Angola é espaço de reflexão, de atividades e muita gente vem visitar, porque é a única Casa de Angola que tem aberta no Brasil. Todas as ações que a gente faz no Novembro Negro é para valorização do negro, para refletir e para a gente avançar. Nós criamos uma comissão intersecretarial, a prefeitura já vem com esta prática de ter a comissão intersecretarial, e aí a gente chama uma pessoa de cada secretaria da prefeitura para refletir com a gente as ações que nós vamos desenvolver. Então, não é a coordenadoria que faz isso sozinha, aliás, não deve fazer sozinha. Essa coisa da valorização e da reflexão tem que ser de todo mundo. Não é tarefa única, exclusivamente da coordenadoria. É de todos nós que estamos nos espaços públicos. Então, este mês tem desde a gastronomia, tem umas 2 ou 3 feijoadas aí. Nós abrimos o Novembro Negro com uma atividade muito bonita, lúdica, que vieram crianças de Imbu, de Santana do Parnaíba e de Carapicuíba. Fizemos uma festa muito bonita que integrou muitas culturas ali. E até o dia 30 nós temos atividade em diversos cantos da cidade, organizados pelas pessoas da intersecretarial, que é essa comissão maior que ajuda a gente a organizar. Isso tem sido muito bom, porque a cada reunião que você faz, para refletir essa questão, sempre aparecem as dificuldades. E uma das coisas que nós estamos trabalhando bastante é com a questão da educação. Na educação, hoje com a nova secretária, a companheira Régia, parceira de sonho e que tem um compromisso muito grande com essa luta, nós vamos fazer praticamente uma semana, 5 dias de atividades voltadas para a discussão da Lei 10.639, né, que
propõe que nos espaços escolares esteja contemplada a história de África e do nosso povo afrodescendente. Então, nós estamos com uma gama de atividades e convidando todo mundo aí para vir junto. Vamos contribuir para que cada vez mais nossa população negra seja valorizada e consiga avançar. Eu acho que está avançando. Esse trabalho tem sido feito de forma regional. Aqui na região, além da cidade de Osasco, que tem a coordenadoria, as outras cidades, tem alguma coisa? Coordenadoria, nós secretaria? Nós temos 4 ou 5 espaços voltados para a questão racial. Eu não me lembro nesse momento, não quero deixar ninguém de fora, dos municípios que fazem. Barueri tem, aliás, foi criado agora, né? Da mulher e a questão racial. Jandira, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, que eu estou lembrando agora que são organismos que já vêm de algum tempo. Se faz, às vezes, num modelo diferente. A gente optou em fazer com a prefeitura, com as secretarias da prefeitura, porque, primeiro, nós não daríamos conta sozinho de organizar tudo isso. E, graças a Deus, tem dado certo, Marcos. E, aliás, quando eu fui para a coordenadoria, já existia um início de trabalho que nós chamamos intersecretarial. Porque não adianta a gente ter consciência só para a gente ou querer atingir as pessoas que estão à nossa volta, não é? Uhum. É preciso que a gente busque outros parceiros para fazer essa luta. E esse trabalho, na sua avaliação, ele tem melhorado a cada ano, tem tido uma progressão, porque nós percebemos que aqui na região foi criado um consórcio entre os municípios. Isso daí também tem ajudado essa relação? Com certeza o consórcio vai ajudar. Eu acho que ajuda até na verdade, a discussão na regional, da luta regional, ela está começando a acontecer. Depois da eleição, né, mudou muitos prefeitos novos que vieram para as cidades da nossa região. Nós somos 19 municípios, uma região que tem 3.200.000 pessoas. Não é um pouquinho só de gente, não, é muita gente, né? Então, cada prefeito tem uma concepção diferente, mas nós estamos estimulando. Cada reunião que a gente faz, nós fizemos uma conferência da igualdade racial, que, aliás, está acontecendo em Brasília essa semana, a Conferência Nacional da Igualdade Racial. Nós temos uma companheira delegada lá, por Osasco, mas nós temos outras 5 ou 6 aqui pela região, que saíram delegadas para a Nacional. Então, quando vem de lá, vem com uma carga de proposta, e aí a gente começa a discutir para incorporar isso com todo mundo. Mesmo nas cidades onde não existem organismos criados, organismos de mulher e organismos da questão racial. Estamos estimulando, Marcos, para que isso aconteça. Isso acontece todos os anos em novembro. Em novembro é em homenagem a Zumbi dos Palmares, por conta do ou a Zumbi Princesa do Palmares. Isabel? Não é a Princesa Isabel. Ela teve a sua importância na história também, né? Mas nós reverenciamos Zumbi dos Palmares, tanto que quando nós estávamos na Câmara junto, né, você lembra que eu propus a sessão solene do 20 de novembro para a gente fortalecer essa luta, né? E aí, Marcão, tem um monte de atividades, a gente está divulgando pela cidade e a gente espera. A gente não quer fazer a luta do negro só com o choro. A gente quer fazer com alegria, a gente quer fazer com propostas de inclusão, a gente quer fazer avançar. Eu quero pedir licença, que nós vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos voltar a tratar do problema da mulher, a mulher na sociedade. Com certeza. Voltamos já. Voltamos com o nosso programa Papo Marcado
E hoje, com a presença aqui da Sônia Rainho, que é coordenadora da mulher e da promoção racial, da igualdade racial, da cidade de Osasco, da prefeitura de Osasco. E foi vereadora, né, ex-vereadora aqui da nossa querida cidade. Estamos falando da sua pasta e da mulher. O assunto hoje é mulher. Nós vemos aí mulheres tendo atuação em vários lugares. É mulher que é motorista de ônibus, né? Motorista de caminhão, mulher que é costureira, que é pedreira, mulher em todas as áreas, desempenhando aí e com bastante avanço e perfeição, trabalhos, e que antigamente isso era feito apenas por homens. Então nós temos tido um avanço nas ações das mulheres na sociedade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sônia. É bom constatar isso, né, Marcos? É bom. Às vezes a gente primeiro gostaria de agradecer aí o convite e dizer que para a gente constatar esses avanços são muito importantes. Só que, infelizmente, tem um outro lado, que é a questão da violência, que nós ainda não conseguimos vencer e precisamos começar a trabalhar para ver como é que a gente diminui essa violência. Mas a mulher avançou em todas as áreas, Você vê que a maioria das mulheres que vão das pessoas que vão para a universidade são mulheres, são dedicadas. No mercado de trabalho, ela ainda ganha menos que o homem em determinadas áreas, mas já existe uma luta para que tenha trabalho igual, salário igual, como nós sempre defendemos, né? Exatamente. E eu acho que a mulher avançou bastante. Temos até a presidenta da República, né? Graças a Deus. Lavou a nossa alma, inclusive, quando nós elegemos a Dilma, a gente disse, não esperávamos que fosse tão rápido. Nós temos juízas, né, governadoras. Todas as áreas, Marcos, todas as áreas, né? Aliás, até a nossa Câmara, a primeira vez que tem 3 mulheres na história de Osasco. Então, é a primeira vez que a Câmara tem 3 mulheres, né? Poderia ter muito mais, eu acho que a gente merecia mais vagas, mas eu acho que 3 mulheres, foi a primeira vez que tem 3 mulheres, né? Então, veja bem, nós tivemos aí um avanço, né, principalmente, acho que nos 10 últimos anos, mas ainda temos muito por lutar e por avançar. A senhora falava há pouco da violência. Nós estamos vivendo um momento de violência meio generalizada. Violência contra a criança, violência contra os idosos, violência contra a população de maneira geral, contra os negros, e quer dizer, uma falta de segurança, uma sensação de falta de segurança que nós vivemos no estado de São Paulo. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco aí nos desafios. Falar da violência da mulher, a luta pela casa-abrigo ou pelas casas-abrigos na região. Nós temos a luta pelo centro de tratamento do câncer, que também a ausência de tratamento da mulher, câncer de mama, não deixa de ser uma violência. Reflete, né? Então, que a senhora pudesse falar um pouco dessas lutas, a questão do IML, né, que nós temos aí o terreno já passado pela prefeitura já há algum tempo, ali na Pedro Pinho, uma área até nobre, para a construção do prédio da Polícia Científica, que abrigaria também o IML, que atende 7 cidades da região, como nós estamos discutindo a questão do consórcio, dos municípios se agruparam em consórcio. Então, se a nossa cidade, aqui o local, atende todas essas cidades, então nós temos que cobrar do governo do estado, nós estamos fazendo isso permanentemente, destinamos até uma emenda de R$200 mil há um ano atrás aproximadamente, para que fosse feita pelo menos a fundação desse prédio. Tivemos com o chefe da Polícia Científica lá no comando da Polícia do Estado, cobrando esse serviço, e vamos retornar a cobrar novamente. Mas eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco dessas lutas e desses desafios
apesar das mulheres terem avançado bastante, ocupando vários espaços que são legítimos, mas que temos aí esses desafios, essas lutas a serem realizadas. Pois é, Marcos, eu acho que assim, de fato a mulher avançou, a mulher no mercado de trabalho, na questão da formação profissional, a questão até da coisa da maternidade, né? Hoje as mulheres têm uma preocupação em não ter o tanto de filhos que a minha mãe, por exemplo, teve, foi 21. 21 filhos, né? Então, hoje a mulher também tem esse cuidado e tal. Só que, infelizmente, em contrapartida, a violência, a questão da matança de mulheres, que é um absurdo, no mínimo 15 por dia, é esse o indicador, acontece no nosso país. Agora, eu acho, Marcos, também, que hoje se denuncia mais isso daí, mas os organismos de defesa não acompanham isso. Por exemplo, você acha que as delegacias que abrem às 7 da manhã e fecham às 4 da tarde atendem essa mulher vitimizada quando isso acontece sempre à noite e mais em finais de semana? São as delegacias de mulheres, né? Delegacias de mulheres. Em Osasco nós temos uma. Quantas cidades tem? Pouquíssimas. Não sei te dizer o número, mas são pouquíssimas na região. Aqui em Barueri tem, parece que Jandira também tem, mas não são em todas as cidades. E o funcionamento é precário? De 7 às 4, de segunda a sexta-feira. Vocês não atendem a nossa necessidade, não é? Perfeitamente. Outra coisa é as dificuldades com os organismos de defesa, tipo, por exemplo, as casas-abrigo, não é? Quando uma mulher enfrenta uma situação dessa, que precisa ser tirada da casa e levada para um lugar em segurança, até que se reflita e resolva o que vai fazer da vida, ela não tem, nós não temos na nossa região, infelizmente, nenhuma casa-abrigo. Agora, tem uma coisa que está acontecendo, que eu acho que está sendo muito legal, que a mulherada da região está se organizando para ir buscar esses equipamentos que estão faltando. Isso é não importante. só as casas-abrigo, que é a nossa primeira reivindicação, porque todos os municípios têm problema de abrigar suas mulheres, como também a questão de um centro de referência para as vítimas de violência sexual, que cada vez que precisa de um exame de corpo de delito, todo mundo tem que ir para o Pérola Barton. Não há aqui na região? Não tem na nossa região. Você imagina, de novo vou dizer, uma região com 3.200.000 pessoas. Fica tudo centralizado lá em São Paulo. E o Pérola Barton, e de madrugada você sabe que nos nossos bairros, as ambulâncias, esses veículos que levam as pessoas para São Paulo, 5 horas, 5h30 da manhã, fica juntando essas mulheres para ir para lá, aí lá tem que ficar esperando o atendimento de todas para voltar para trás. Quer dizer, é um sofrimento muito grande, Marcos. E nós precisamos avançar, nós temos feito isso de forma coletiva, nós estamos tentando buscar os 19 municípios da nossa região para que todo mundo se envolva nessa luta. E queria te dizer, essa luta é das mulheres. As mulheres precisam tomar, ir atrás daquilo que nós temos direito, senão a violência não vai diminuir, Marcos. Aí precisa denunciar mais quando acontece a violência, precisa ter mais apoio para proteger essa mulher num processo desse de ter que sair de casa até que ela veja o que vai fazer da vida e também nisso nós temos que ajudar, né? Nenhuma cidade aqui da região tem casa-abrigo? Nenhuma, Marcos. E para onde as mulheres são levadas, no caso da violência, de denunciar? Grande a Lei São Maria Paulo, da Penha funciona? Grande São Paulo, ABC, a última companheira nossa nós levamos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto dá quantas horas? Umas 4, 5 horas de viagem. Por aí, umas 6 horas. Talvez. E aí tinha um problema maior, porque o marido era meio sangue ruim e precisou, inclusive, tirar um pouco ela da reta mesmo. Precisou dar um sumiço.
até que protegesse mais a mulher. Entendi. E aí, Marcos, assim, a nossa região, e aí nós estamos aqui pedindo que os prefeitos deem mais valor aos organismos de mulher. As mulheres, quando se juntam, quando refletem a sua situação, quando a mulher é parceira da vida. Aliás, eu até brinco que nós somos mais da metade da população e mãe da outra metade, né, Marcos? Sem dúvida. Não tem ninguém aqui, por mais valente que seja, que tenha nascido de uma outra forma, né? Precisou do abrigo da barriga, do útero, da energia para sobreviver, né? A gente gostaria que essa atenção, né? Essa atenção fosse para a vida inteira. De repente, hoje, infelizmente, a denúncia de violência, essa coisa de que morrem 15 mulheres por dia no Brasil inteiro, tem estados mais violentos que o nosso, mas o nosso também está aí na estatística de um estado bastante violento. Então, Marcos, nós estamos buscando regionalmente construir as casas-abrigos, pelo menos 3 na nossa região, buscar um centro de referência para as vítimas de violência sexual, para poder ter um acompanhamento melhor, e também o centro de oncologia para atendimento às mulheres vitimizadas pelo câncer. Essa é uma luta que nós não vamos abrir mão. Tem outras, mas essas três bandeiras nós estamos trabalhando juntos. Quando a senhora falava da violência, eu me lembrava aqui, quando nós recebemos lá na Assembleia Legislativa, o pessoal da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, as várias polícias reclamando condições de trabalho e reajuste salarial. Reivindicavam 15%. E eles tiveram 7%. Aí os movimentos, as associações, pediam para que os deputados votassem contra os 7%, porque eles queriam mais. Queriam que se abrisse um diálogo com o governo do Estado para ter mais condições de melhorar os seus salários, né, repor as perdas salariais. E foi uma luta que a gente percebia. E a outra coisa, delegados de polícia por lá, tem várias cidades que não tem sequer um delegado de polícia. Não tem. Quem faz o boletim de ocorrência acabam sendo ali os escrivães. E o delegado passa lá, confere depois e assina, mas de qualquer maneira é uma situação precária. E as prefeituras bancam o aluguel das delegacias, dos distritos policiais, muitas vezes dos comandos de polícia. Funcionários também são Funcionários são emprestados para o funcionamento, mesmo que precário, desses equipamentos públicos. Então, eu fico imaginando a violência quando cai na especificidade, no caso da mulher, se não existe delegacia de mulher, como a atenção pode ser dada nessa área da violência. Então, é um quadro bastante complicado. Complicado. E nós precisamos fazer com que o poder público, de maneira geral, da região, agora com o consórcio, ajude nessas políticas para valorizar. A casa-abrigo é importante. A região precisa ter. É proteção para a mulher e para os filhos, né? Porque então, a família toda fica fragilizada, né? Então, isso aí tem o nosso apoio, o que a gente puder fazer juntos para melhorar. Legal. E eu espero que a gente possa ter um avanço. Esse tema é muito vasto e o nosso programa tem um limite. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Papo Marcado. Gostaria de agradecer muito a presença de Sônia Rainho, que é coordenadora da Mulher e da Promoção da Igualdade Racial, aqui da cidade de Osasco, e cumprimentá-la pelo trabalho que vem realizando nessa área já há muitos anos, e nós nos colocamos também à disposição do nosso mandato para juntos podermos construir políticas públicas para a mulher, para o negro, para a criança, para os adolescentes, enfim, os idosos que tanto são carentes. Muito obrigado, até o próximo. Obrigada também.